Neste primeiro caso de sucesso, convida a Prefeitura de São Paulo para apresentar o uso do sistema ArcGIS na produção de informações e mitigação de riscos e vulnerabilidades de uma população de rua composta por 48 mil pessoas. Seja bem-vinda, Carolina Lanfranchi, do Observatório da Vigilância Socioassistencial da Prefeitura de São Paulo, ao EUESD Brasil 2023. Olá, eu me chamo Carolina, sou doutora em Sociologia, mestre em Urbanismo, trabalho já há 20 anos na gestão pública, relacionada a ela, com pesquisa. E hoje eu vou trazer algumas experiências que a gente tem já de um legado na assistência social de São Paulo, de ter a georreferenciamento como parte do nosso cotidiano de trabalho, auxiliando aí na gestão. Então, a geolocalização como ferramenta de proteção social, porque, afinal de contas, o território, o chão, é onde, de fato, a política se efetiva nessa relação dos profissionais do SUAS com os usuários da política, né, do Sistema Único de Assistência Social. Como nem todo mundo conhece, a assistência social é um sistema único igual à saúde e ela conta com uma das suas funções a vigilância socioassistencial, que contribui e auxilia aí também a proteção e a defesa de direitos. Ela basicamente, de forma resumida, ela monitora, avalia, diagnostica situações de vulnerabilidade, risco, violação e por isso mesmo subsidia, qualifica e amplia a proteção social nos mais diversos territórios da cidade. E nesse sentido a gente acaba também auxiliando a tomada de decisão, auxiliando o planejamento. Então é aí que entra justamente a ferramenta. O caso que eu queria trazer, os dois cases na verdade, abordam a situação de rua. Um tema que já é antigo, a gente aqui em São Paulo tem uma tradição de 20 anos de pesquisa com esse segmento e por isso mesmo a gente acaba sendo uma referência importante nacional para a definição legal, né? A política nacional nasceu nesse chão de São Paulo com uma mobilização intensa em 2009. A gente acabou de ter o mês de agosto, que é o mês de luta, então achei que era pertinente a gente trazer esses dois casos que envolvem este conceito e que envolvem essas situações. Agosto, como mês de luta, nasceu de um evento trágico que foi o assassinato de muitas pessoas em situação de rua na Praça da Sé e por isso que a gente tem como emblemático momento de discutir e de pensar e de ouvir essa população. Mas isso é importante porque reconhece que existe disputa dentro do campo. E falando da situação de rua, significa que a gente tem que reconhecer esses sujeitos como sujeitos de direito e que, uma vez na rua, precisam conhecer as estratégias de sobreviver nela. O capital de sobrevivência que disputam, o ponto, aonde comer, aonde dormir, né? Então são informações que estão em disputa. Partindo dessa conceituação, porque não tem como a gente falar da rua e trabalhar e pesquisar isso sem um conceito. Então, os conceitos guiam as formas como a gente analisa os dados, como a gente seleciona esses dados, mas principalmente como a gente aborda esses sujeitos. A gente hoje vive uma realidade que isso parecia, pelo menos a percepção nossa, já não fazia mais sentido e a gente precisava repensar esses horários. E aí é que está o nosso papel, olhar para a cidade toda e seus pedaços, né? São Paulo tem esse desafio de ser uma cidade dentro de várias cidades. Então a gente tem essas informações geolocalizadas e aí a gente consegue entender esse volume e os horários. Depois a gente tem o censo adulto, que era de 2021, e o de crianças e adolescentes de 2022. Então a gente consegue saber aonde estão e que concentração da cidade. E para pensar os carros, as distâncias das bases até a rede de serviços. Alguns territórios a gente tem poucos serviços, então precisa se deslocar mais, mas porque também tem menos população. Outros têm mais serviços, se deslocam menos, mas tem mais população. Então esse equilíbrio a gente precisava pensar. Então, com base nessas informações que a gente já tem geolocalizadas, é que a gente foi fazendo esses exercícios de análise, adotando novas ferramentas de geolocalização. Então, o resultado desse processo foi identificar a necessidade de serviços mistos,
de 14 horas e serviços mistos 24 horas. Depois a gente percebe que a porção leste é um corredor muito importante de centralidades importantes, inclusive para outros municípios. Então a gente fez um corredor ali 24 horas, também misto. Já falando dos grupos específicos, criança e adolescentes, e o outro adultos, então equipes exclusivas funcionando 24 horas para esses dois segmentos. É justamente nas regiões de maior circulação de pessoas, de maior concentração de riqueza, inclusive o lixo na cidade ele é rico nessas áreas, e a concentração de serviços e de população mesmo. Então a gente entendeu que a demanda e o registro dos horários de solicitação justificam essas abrangências de 24 horas e a exclusividade tanto para o olhar para a criança e adolescente quanto para o adulto. Depois a gente foi aprofundar esse exercício pensando justamente como distribuir as frotas. E a primeira coisa que a gente teve que definir foram pontos de origem. Onde já existe serviço de abordagem, a gente considerou essa base. Mas com essas novas áreas de abrangência, talvez não existam mais, né, não tem ainda o serviço, então a gente teve que pensar a base. E aí a gente usou a rede de serviços de referência de assistência social, que são os gestores mesmo da política no território. E que tem esse serviço como referência para a sua atuação, então eles foram a base para a gente pensar essas distâncias. Depois, as faixas de distância de percurso, que com a ferramenta do ArcGIS, antes a gente não podia fazer isso, a gente fazia raios concêntricos, não tendo como captar, né, no percurso. E agora a gente consegue, então a gente fez raios de 100 metros de percurso, de caminhada. Então quando eu mostrar o mapa, vocês vão ver que eles não são raios perfeitinhos, porque algum lugar tem rua, outro lugar não tem uma rua, então isso altera os 100 metros. O ideal seria distribuir a equipe nesses pontos, porque tem territórios que, se ela sair da base caminhando, ela, antes de terminar o seu turno, ela nem chegou no final do território, e aí a gente tem descobertura, né? Que não é, obviamente, nosso objetivo. E, por fim, a gente tinha uma medida de ponderação se acrescentava mais ou não, pensando essas densidades. Então, a densidade populacional, de concentração de serviços e de pessoas, né? Então, a distância de quilômetros, e aí isso justificava mais uma frota, né? Mais um carro. Então, esse é o resultado para todos os serviços nas áreas de abrangência que a gente está redesenhando, e isso graças a esse acúmulo que a gente já tinha da geolocalização e de conhecimento da população em situação de rua. Vale dizer que o censo utiliza essa mesma lógica de geolocalizar os pontos e as informações das entrevistas. E então, a gente acrescenta e qualifica com as novas ferramentas do Street Map, por exemplo, e o de percursos. Então, a gente refina ainda mais e dá mais qualidade ao produto e isonomia, porque aí agora não são forças outras disputando essa agenda, é a cidade definindo para todos os seus territórios. Bom, agora vamos para o segundo case, que é reformular o CIS-RUA, o novo CIS-RUA SP. Ele existe desde 2003 implantado, ele foi elaborado em 2002, mas foi implantado em 2003. Então a gente brinca que ele é um 486 ainda funcionando. Ou seja, ele já está no limite tecnológico que ele poderia nos dar, ainda que tenha sido, sem dúvida, um investimento e um produto incrível dos técnicos da Secretaria, junto com um parceiro nosso que também desenvolve os nossos sistemas municipais, que é a Prodan, mas já está no seu limite, não atendendo mais às necessidades, né, do século XXI. Então, como a gente tinha necessidade de rever esse sistema de registro das abordagens sociais nas ruas, principalmente na perspectiva de um prontuário eletrônico, poder, no ato da abordagem, já registrar, principalmente territórios que o endereço é muito ruim de identificar, porque há uma irregularidade da ocupação do solo. Então, essa foi a primeira vantagem. E a segunda é que a gente queria integrar, a gente tem um sistema de prontuário nos serviços de acolhimento. E agora a gente queria, então, integrar o serviço de abordagem com o serviço de acolhimento, garantindo uma única informação e entendendo o percurso do sujeito nesse processo. Bom, essa parceria nasce, então, não é possível a gente qualificar a ferramenta de atendimento sem qualificar o registro.
Não adianta eu qualificar a equipe, repensar suas áreas de abrangência, mas o instrumental continuar aquém das necessidades. O que a gente tem hoje, né, é uma planilha que a gente extrai do sistema, cruza com informações, porque são sistemas separados. A gente tem o 156 acionando a abordagem e deslocando a equipe, mas hoje ainda é muito manual esse protocolo, é registrado manualmente. Então a ideia é a gente poder, hoje, com o novo SIS-RU, a gente está desenvolvendo isso, mas a ideia é, quando o 156 for acionado para abordagem, aquela área de abrangência já sabida, então a informação já vai direto para ela, em vez de ir para uma base que aciona esse território. Então isso também agiliza o tempo de resposta das equipes, porque às vezes ela já estava do lado daquele ponto e quando ela recebe a informação ela já está do outro lado do seu território. Então o novo SIS-RUA demanda da gente, a gente também pensar um novo SIS aí no sentido de ser responsivo, de poder usar no tablet, no celular, que é uma tecnologia que hoje quase todo mundo tem no seu cotidiano um celular. Então, a gente precisava que a informação também fosse registrada ali no ato, estando no momento da abordagem. E isso envolve também capacitar os operadores, porque a gente também tinha, durante muito tempo, ficado sem capacitá-los. E aí não tem jeito, né? A gente brinca que ninguém aprendeu a usar o Facebook, simplesmente foi lá e começou a mexer, mas aqueles que conhecem tecnologia de uma maneira geral se familiarizam muito mais rápido e conseguem usar a potencialidade daquela ferramenta plenamente e com mais qualidade, né? E quando a gente fala de informação pública, a gente precisa garantir que a gente capacitou os nossos operadores. Eu não posso contar com a sua percepção de realidade, eu preciso dizer qual é aquele conceito que está por trás quando ele coloca aquela variável, aquela informação. Bom, a outra medida que está sendo vantajosa do novo SIS-RUA nessa parceria Imagem-ISRI foi a gente pensar o controle, um painel, uma sala de situação dentro da central de atendimento, central de vagas, né? A central de vagas ela está sobre a coordenação do pronto atendimento social e hoje ela conta, assim, sem brincadeira, é uma sala com papéis num painel e que à mão vai sendo atualizada. Então a gente precisa, eu brinco, pelo menos chegar no século XX com essa equipe que tanto se dedica a madrugadas aí abordando as pessoas em situação de rua. Então ela passará a ter um painel com essas abordagens. Como a gente já está desenvolvendo o piloto, depois eu vou mostrar um primeiro esboço desse painel. Essa é a foto, o registro do nosso piloto, os técnicos que estão usando, e aí a gente tem na estrutura aquele que acompanha o serviço, um ente que é servidor, né, a gente chama de gestor de parceria, a gente tem a organização executando o serviço e o gerente e sua equipe, e aí a gente teve respostas muito positivas desses vários sujeitos. Tanto o gestor de parceria, porque agora é uma transparência maior dos dados de prontuário, e aí a gente tinha que incorporar isso no sistema, e agora o novo SIS-RUA permite isso. Ele começa pelo ponto, e depois é mais fácil resgatar o histórico de conversas. E aqui está o painel, ainda primeiro esboço desse painel que estará na sala de situação, pensando que é o mesmo, só que em escalas diferentes, para cada SEAS, né, para cada serviço de abordagem. Na sua área de abrangência, ele também poderá ter um maior controle imediato, né, da onde a sua equipe está, quantas abordagens já tiveram, quantas recusas para pensar como é que vai ser de madrugada quando a temperatura baixar. Então isso antecipa algumas situações e, portanto, qualifica a nossa resposta de proteção social. E a gente tem um painel do acompanhamento da atividade, que a gente antes não tinha isso, e do cidadão, então do registro propriamente. Então qual é o perfil que a gente tem abordado mais, a escolaridade, etc. Então é quase um censo sendo realizado cotidianamente na cidade. Então a gente consegue ter uma cobertura muito maior e mais qualificada disso. E aí vale o reconhecimento da minha equipe e da equipe do território de Santana que está fazendo esse piloto e que já viu vantagens. E aí as principais que eles apontaram é que permite maior controle da distribuição das equipes, né? Então a gerente falou, às vezes eu estou numa reunião fora e recebo uma demanda, agora eu vou conseguir saber, né,
né? Hoje eu já consigo saber onde está de fato aquela dupla, ou não, vou mandar para outra dupla demanda porque ela está mais perto. Permite ampliar a capacidade da central de vagas, de monitorar essas concentrações e principalmente, como eu disse, as recusas, e aí se preparar como é que vai ser a madrugada, onde está a concentração e onde está a concentração de recusas. O maior gerenciamento das ocorrências noturnas, hoje a gente não tem esse retorno e passaríamos a ter. E, obviamente, maior agilidade da resposta. E, às vezes, a gente encontra situações em que o sujeito, de fato, me identifico mais lá. A gente tem um caso esses dias que a gente estava olhando o histórico dele, e toda vez que ele tem uma ruptura maior com a rede ou com um serviço de acolhimento, ele veio ao longo do tempo, vindo da Zona Leste sentido ao centro, foi sendo acolhido nos serviços da região central, mas toda vez que tem uma ruptura, ele volta para o mesmo CREAS, lá da Penha, que é onde ele se identifica. E é onde ele se sente protegido. Isso é mérito dessa equipe que construiu esse vínculo de confiança e de segurança e por isso mesmo ele retorna. Então, agora a gente consegue ter uma troca maior das informações dos sujeitos que abordaram ele no centro e os sujeitos que abordaram lá na Penha. Então, para encerrar a minha apresentação, quero trazer duas citações de um sujeito, para mim, a maior referência na geografia, que é o Milton Santos, porque tem tudo a ver com esses dois casos. A cidadania pode começar por definições abstratas, cabíveis em qualquer tempo e lugar, mas para ser válida, deve poder ser reclamada. A metamorfose dessa liberdade teórica em direito positivo depende de condições concretas, e a nossa oferta de proteção social por todo o território da cidade, respeitando os seus perfis de território e de realidade, são essas condições concretas. E por isso mesmo que o chão e o território são premissas fundamentais para avançar e qualificar na proteção social. Era isso. Muito obrigada.